Fala, moradores, tudo bem? Vocês já devem conhecer a gente, né? Eu sou o Vinícius, presidente do Conselho do Grupo 12, aqui está o Fábio, Gilmar e Maíra. E nós estamos hoje aqui fazendo esse vídeo, não é com muita felicidade, mas é um vídeo que a gente precisa estar fazendo para vocês, porque é um comunicado importante. A gente tem alguns tópicos para passar e a gente vai começar aqui com o Gilmar, falando principalmente da questão do gás, pois foi um episódio muito delicado que aconteceu e gerou custos para o nosso condomínio, né? A gente vai primeiramente tirar a máscara só para ficar mais fácil de estar comunicando, mas todos aqui já estão vacinados, tá bom? Vai lá, Gilmar. Então, o primeiro motivo que a gente vai apresentar aqui é a questão do gás, certo? Na primeira ocasião que ocorreu o episódio, fomos responsabilizados indevidamente, até mesmo porque houve a comunicação com a dona Marisa sobre todo o problema que estava ocorrendo. A segunda ocasião que ocorreu o problema, eu tive participação também, porque eu identifiquei o problema, sinalizei a portaria, tentei fazer contato com a dona Marisa, não consegui, já era de madrugada, mas ainda assim a Unitime fez o procedimento como eu havia feito na primeira ocasião. E nessa segunda ocasião eles não responsabilizaram a Unitime, foi uma medida de segurança apresentada por eles. E isso tudo causou um infortúnio, onerou todos os moradores, além de gerar custos para o nosso condomínio com relação à manutenção, por a dona Marisa ter solicitado uma empresa terceirizada ao invés de solicitar a cooperativa para fazer a manutenção do sistema de gás aqui do prédio. Olá pessoal, um dos itens que faz com que a gente faça essa ação de entregar, né, nossos cargos é a questão que também desde o começo a gente sofreu em relação ao enxoval. Tá? Mais uma vez a gente volta a afirmar que a questão da escolha do enxoval, toda a decisão, a gente participou lá em relação à decisão de apresentar as opções, né? E dentre as opções a Unitime era a que apresentava melhor e a gente saiu dali certo que era a opção que teria, né, que tinha melhores condições. Porém, em momento nenhum foi informado que seria já contratado ou algo dessa forma a partir daquela reunião, tá? Então a gente volta a frisar isso, que a gente participou sim, né, lá na apresentação, mas não totalmente a escolha da empresa. Em relação ao enxoval, depois da contratação, a gente não teve contato de contrato, formas, enfim, muitos detalhes a gente solicitou e não foi atendido. Por várias vezes fez essa tentativa da solicitação e não fomos atendidos. Aí veio a contratação, né? E aí existiam os prazos, né? Foi estabelecido prazos para entrega. Muitas coisas a gente entende que era necessário o quanto antes ser apresentado, ser feito, né, entregue, para que trouxesse segurança para todos, né, os moradores, e era algo que tinha itens importantes, por exemplo, as câmeras, né? A gente sabe que, a gente entende que as câmeras seriam um dos itens que teria que ser feito primeiro, né, que traria segurança, resolveria muitos problemas que a gente tem enfrentado, e não foi isso que aconteceu. Foi feita a apresentação dos prazos, e como vocês mesmos podem acompanhar, esses prazos não têm sido cumpridos, tá? Já houve mais de uma vez alteração nesse prazo e nós estamos aí, né, esperando muitos itens ainda. A questão das câmeras a gente tem certeza que não será cumprido, porque o prazo já está finalizando e a gente sabe que tem muitas situações aí que eles estão tendo dificuldade. Então o prazo do enxoval, mais uma vez, provavelmente será estendido, tá? Então é um dos itens também que nos fez tomar essa decisão. Boa tarde, pessoal. Primeiramente quero falar que quando nós nos propomos a esse cargo foi para ajudar, né, para ajudar o condomínio, e nós não estamos conseguindo ajudar. Então essa abdicação é uma forma de dizer que nós não somos coniventes a nada do que vem acontecendo aqui. Um dos motivos também, né, é o procedimento da portaria. Nós não temos segurança aqui. Qualquer pessoa entra dentro do nosso condomínio sem ser identificado. Ou seja, nós estamos pagando um absurdo de condomínio e ainda não temos segurança. Então, nós não somos coniventes com isso, e esse é um dos motivos que nós estamos abdicando do cargo. Como exemplo mesmo, várias vezes eu já recebi visitas na minha casa
e a pessoa não foi anunciada na portaria. Ela simplesmente entrou porque ela embica o carro na portaria e o porteiro acha que é morador, não identifica e abaixa a cancela, né? Isso é um absurdo, é inadmissível e nós não concordamos com isso. Já foi sinalizado, mas nada muda. E, mais uma vez, nós não escolhemos essa empresa. Bom, pessoal, antes de falar mais um outro comentário, né? Primeiramente vou pontuar até o que o Gilmar já passou, que é sobre a questão do gás. Nós verificamos junto em uma reunião que teve aí até o acontecimento da Nathalie, que houve um erro de procedimento, tá? Dito isso pelo próprio Mestrival, aonde deveria ter sido sim comunicado à cooperativa e ela tomado as providências. E o Mestrival deixou claro, quem mexe em coisas dos outros perde a garantia. Então existe um risco enorme, se não for apresentado um documento oficial para nós, de fato nós perdemos a garantia da tubulação de gás. Então isso a gente precisa resolver, correr atrás, mas não tem nada esclarecido de fato sobre essa questão da garantia. Marisa falou com outro engenheiro e ele disse que não perderia a garantia, mas o Mestrival é o diretor, vamos dizer assim, da obra, e ele não concordou com isso. Então nós temos que tomar esse primeiro cuidado, né? As pessoas estão tomando decisões aqui que não são cabíveis com as questões das garantias. Nem manual de garantia eles têm ainda, eles não possuem. Sobre o que o Fábio falou, o Fábio comentou sobre a questão do enxoval. O enxoval ele já foi mudado de várias vezes em questão de prazo, né? Tivemos um acontecimento no grupo 16, se não me engano, a porta bateu, né? Essas portas de vidro, ela acabou batendo, cortando o braço de um morador. E por que ela bateu? Porque não tinha mola, a mola estava atrasada. Ou seja, esse atraso já está gerando problemas, né? Problemas de gravidades alta, como um corte no braço, não sei se vocês viram, foi fundo, então isso poderia ter acontecido com a criança. Já teve carros aqui embaixo, quebrados os vidros, arranhados, se tivesse a câmera a gente tinha identificado. Então esse atraso ele está prejudicando financeiramente e até a segurança nossa dentro do condomínio, ou seja, a Unitime atrasa, ela recebe o dinheiro e se mantém dessa forma. Isso não está correto, deveria ter no mínimo ali uma cláusula de multa, algo nesse sentido, e também a gente não tem nenhum tipo dessa informação. E o que a Maíra comentou agora é o procedimento da portaria, cada hora funciona de uma forma. Eu não sei por que tem aquela portaria lá embaixo, ela não filtra nada, ou seja, só está onerando o condomínio. Não tem um procedimento explícito para que a gente possa acompanhar, não foi criado um procedimento com a nossa companhia. Olha, o que vocês acham? É assim que funciona? Olha, vai acontecer desse jeito, vocês fiscalizam para ver se dá certo? Não tem esse acompanhamento, não tem esse interesse por parte deles, é tudo imposto, né? Então isso é um grave problema. E para finalizar, a questão da reunião que houve aqui no refeitório, junto com alguns subsíndicos e eu como conselheiro, onde teve o acontecimento com a Nathalie, né? Aquilo ali, pessoal, só para vocês entenderem bem resumidamente, foi a gota d'água para a gente, né? Depois a gente teve um outro comunicado que chegou agora recentemente para a cooperativa, que também foi ali mais uma outra gota d'água, né? Mas o acontecimento da Nathalie, eu estava, tá? Na parte do vídeo ali onde inicia, e você vê eu me despedindo, então quer dizer, dali para trás eu estava presente em tudo e a Nathalie estava junto comigo, com o Gilmar. Então isso que eles estão acusando a Nathalie é uma coisa sem cabimento, não tem nenhum tipo de acontecimento similar àquilo. Ela simplesmente só se defendeu de uma acusação grave e eles, por não ter argumentos, estão fazendo isso contra ela. Então agora tem que gastar com advogado, até o Thiago do 14 também está sendo acusado de agressão, recebendo processo. Ou seja, nós aqui trabalhamos para o condomínio, sendo acusados, gastando dinheiro com advogado, para quê? Para qual motivo? Qual é a opção que nós temos aqui que nós podemos fazer diferença? Nenhuma. Então esse tipo de acontecimento que demonstra que pode afetar até a nossa vida pessoal, para um condomínio onde a gente não tem nenhum tipo de autonomia de decisão, que a gente está num cargo simplesmente decorativo para inglês ver, não faz sentido continuar. Então esse vídeo é um vídeo para pontuar tudo que a gente está de fato de desacordo, né, que nós estamos aprovando, para que de fato vocês entendam o motivo da nossa desistência de continuar trabalhando em algo que de fato a gente não tem nenhum tipo de, vamos dizer assim, atuação real que possa melhorar o condomínio. Para finalizar, nós fizemos as cartinhas de abdicação, levamos na administração. Logo após, a Marisa nos chamou para uma reunião, tá? Em uma última tentativa, né, para saber o que estava acontecendo, nós pontuamos tudo isso para ela, mas assim, ela não mostrou que nada poderia mudar, que tudo iria continuar do jeito que está mesmo. Então, assim, a gente não tem o que fazer, a gente tentou, nós conversamos, mas como nada vai mudar, nós realmente estamos desistindo. Bom, essa decisão, como todos já expressaram aqui, e como a Mayara falou agora por último, dessa última reunião com a Marisa, nós esperávamos
que essa reunião, durante essa semana que ocorreu, fosse uma nova tentativa, né? Seria uma chance para que a gente pudesse ter essa condição, né, de participar das decisões, de algumas coisas que a gente entende que seria para o bem de todos. Por várias vezes a gente fez esse questionamento para ela e apresentamos que a gente queria participar, não era meramente dizer, eu só tenho um cargo, não, a gente queria participar das decisões do dia a dia para trazer algo de bom para todos os moradores. Mas a gente percebeu que estava um pouco difícil partir dela, né? Então a gente até deixou em aberto, a nossa decisão já tinha entregado as cartas e deixamos em aberto para que ela pudesse, né, marcar uma nova reunião pessoalmente, para que a gente pudesse iniciar esse pensamento dessa oportunidade, mas não foi o que aconteceu. No dia seguinte a gente recebeu, como todos os moradores receberam, os comunicados aí da cooperativa, da IMA, enfim, tudo aquilo que já tinham decidido e que por muitas vezes ela falou que não dependia dela, ela repassou aí para todo mundo. Então foi um último, né, o último item que nos fez tomar essa decisão, tá? E só pontuando em relação ao que o Vinícius falou sobre o caso da Nathalie, que teve a suposta agressão, enfim. Ali o que foi pedido de todos os conselheiros de grupos e subsíndicos que desse uma resposta. O que seria uma resposta? No primeiro momento, se iam fazer essa apuração do que houve, o que ocorreu, quem estava certo ou quem não estava, era afastar, né, o Anderson da IMA, para que ele pudesse não entrar aqui no condomínio. Ele podia continuar na sua empresa, enfim, mas que ele não pudesse entrar no condomínio. Por quê? Porque tudo isso envolve situações difíceis, né? Então a gente pediu todos esses itens também para que a cooperativa desse uma resposta. Também não foi atendido, né? Demos prazo e nada disso aconteceu. Então todos esses pequenos detalhes, né, a gente faz com que a gente tomamos essa decisão. Quer comentar mais algo, Gilmar? Vai Eu acho que só para encerrar, em relação aqui na nossa reunião com a Marisa, ela disse que nós saímos de alguns grupos que ela montou. Mas nós não saímos porque nós não queríamos participar. Nós saímos porque eles queriam tratar cada grupo individualmente. E como o Parque Firenze é um só, nós tínhamos um grupo onde estavam todos os subsíndicos e todos os conselheiros de todos os grupos. E ela queria que cada grupo tivesse um grupo com ela. E nós não queríamos dessa forma, porque o que eles não queriam é que um grupo ficasse sabendo do problema do outro. Porque quando o 16 tinha um problema e falava no grupo, todo mundo começava a falar, não, mas isso é um absurdo. Então ela não queria que emanasse o problema, que o grupo 12 tem um problema, é do grupo 12. E não, porque o que aconteceu aqui pode acontecer lá, o que aconteceu lá pode acontecer aqui, e todo mundo tem que se ajudar. O Parque Firenze, como eles dizem, é um só. Então se não fosse para ser unido, nós não teríamos um grupo separado. Verdade, bem pontuado. Então, na verdade, a gente, primeiramente, agora, como último encerramento, né, queria agradecer os votos que vocês colocaram na gente, a confiança, né, vocês viram que a gente trabalhou bastante, não foi falta de empenho, entre todos os subsíndicos e conselheiros do Parque Firenze. Esse grupo aqui foi realmente encabeçado, a gente tomou todas as decisões praticamente, organização, então eu tenho certeza que vocês não ficaram mal representados durante todo esse período que nós aqui ficamos à frente ao cargo, né? É uma infelicidade acontecer isso, não era o que a gente desejava, a gente queria de fato continuar no cargo para representar e para conseguir mudar algo, mas a partir do momento que a gente é cobrado, porque a gente está em uma posição de cobrança e não podemos fazer nada, a gente não está aqui simplesmente para receber um desconto de taxa condominial e para ter uma carteirada na hora de falar, olha, eu sou subsíndico, eu sou conselheiro. Não, a gente está aqui para resolver, para melhorar aquilo que a gente precisa fazer, porque afinal das contas aqui é a nossa casa, a gente quer o melhor para todos. Então eu gostaria de agradecer o voto de confiança que vocês deram na gente, e quem sabe isso aqui não pode ser um adeus, pode ser um até logo, porque a gente, independente de estar no cargo ou não, nós vamos continuar lutando para aquilo que é certo. Afinal, como eu disse, é a nossa casa. Então eu queria agradecer, pessoal, muito obrigado pelo voto. Gilmar, queria dar um agradecimento para o pessoal da confiança aí. Sim, gente, vocês sabem, né, como o Vinícius mesmo falou, que não é da minha vontade abdicar. Porém, como a nossa atuação é relevante aqui, a gente prefere fazer assim e continuar trabalhando como moradores e como condôminos aqui no Parque Firenze, tá bom?
Muito obrigado pela participação, pela ajuda de todos aí que puderam colaborar de alguma forma com a administração e o auxílio, né, nas questões aí que a gente pôde tratar na torre, mas infelizmente as decisões importantes a gente não pode ter atuação nenhuma e na verdade praticamente nenhuma em nenhuma outra decisão que seja menos importante também. Obrigada, gente. Agradecer mesmo os votos, como o Vinícius falou. E boa sorte para nós, porque estamos todo mundo no mesmo barco e que dê tudo certo no final. Obrigado a todos pelos votos e, na medida do possível, conte conosco, independente de cargo, estaremos aí para ajudar, até porque a gente mora aqui e a gente quer sempre o bem, né? A gente não quer nada, não quer confusão, não quer nada. A gente quer sempre o bem e o melhor para o condomínio. Obrigado.